Olá pessoal, meu nome é Wendel e eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E este é o Radim, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. O uso da informática e da computação na educação remonta ao início do século passado. Desde a criação de máquinas para automatizar a correção de testes, até a utilização de programas inteligentes capazes de avaliar o aprendizado do aluno. Neste episódio, você vai saber como a informática e os computadores podem ser utilizados na educação e quais as principais abordagens neste contexto. O termo informática na educação pode assumir diferentes significados dependendo da visão educacional e da condição pedagógica em que o computador é utilizado. Algumas pessoas entendem a informática na educação como ferramenta de gestão escolar. São os programas que ajudam na administração da escola, como, por exemplo, a organização da secretaria. Outros acreditam que a informática na educação é uma ferramenta de apoio para a preparação e apresentação das aulas, como, por exemplo, o editor de textos e o programa de apresentação de slides. Há quem diga ainda que o computador pode ser usado na educação para pesquisa de informações e realização de atividades propostas pelo professor. Para entender como o computador pode ser utilizado na educação, é preciso saber que existem duas formas para fazer isso. A primeira, o computador pode ser utilizado como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem da própria computação, ou seja, usar a informática para aprender informática. A segunda é em que o computador é utilizado também como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Neste episódio, vamos focar nossa atenção na segunda forma de utilização do computador na educação. O computador pode ser usado na educação como máquina de ensinar ou como máquina para ser ensinada. O uso do computador como máquina de ensinar consiste na informatização dos métodos tradicionais de ensino existentes. Do ponto de vista pedagógico, esse é o paradigma instrucionista. Alguém insere no computador uma informação e este conteúdo é repassado ao aluno na forma de um tutorial, exercício e prática ou jogo. A abordagem instrucionista está ligada ao estudo de Skinner sobre o condicionamento operante aplicado ao ensino programado. Em 1954, Skinner chama a atenção da comunidade educacional para a instrução programada. Ele construiu uma máquina simples. O estudante poderia aprender sobre um determinado assunto, completando os espaços vazios de uma sentença com as alternativas oferecidas pela máquina. Cada acerto fazia o estudante evoluir para a próxima questão. No caso da resposta errada, ele poderia tentar novamente. Esta máquina ficou conhecida como a máquina de ensinar, e até hoje serve como base para o desenvolvimento de softwares tutores e jogos educativos. Estes sistemas podem fazer perguntas e receber respostas e ainda verificar se a informação foi retida pelo estudante ou não. Neste caso, a tarefa de administrar o processo de ensino-aprendizagem é realizada pelo computador, livrando assim o professor da tarefa de correção de provas e exercícios. O construcionismo é uma abordagem criada por Seymour Papert, que define o aprendiz como construtor do próprio conhecimento através do computador. Ele usou esse termo para mostrar um outro nível de conhecimento, no qual o aluno constrói o objeto do seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência ou um programa de computador. No construcionismo, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por meio do fazer, do colocar a mão na massa. O fato do aprendiz estar construindo algo do seu interesse e para o qual está motivado, torna o aprendizado muito mais efetivo e significativo. Para colocar essa teoria em prática, Papert criou uma linguagem de programação chamada Logo, onde o aprendiz ensina o computador a criar desenhos e gráficos.
Essa interação é uma atividade que consiste de uma ação de programar o computador e se inicia com uma ideia de como resolver o problema. Essa ideia é passada para o programa na forma de uma sequência de comandos do logo. Essa atividade pode ser vista como um aluno agindo sobre o objeto computador. O computador, por sua vez, realiza a execução desses procedimentos e mostra na tela um resultado na forma de um desenho. O aluno olha o desenho que está sendo construído na tela e também para o produto final e faz uma reflexão sobre essas informações. Esse processo de reflexão pode produzir diversos níveis de abstração, os quais, de acordo com Piaget, provocarão alterações na estrutura mental do aluno. O processo de refletir sobre o resultado do programa de computador pode acarretar duas alternativas. Primeiro, o aluno não modifica o programa, pois o resultado exibido na tela é o mesmo que o aluno esperava encontrar. Neste caso, o problema está resolvido. Segundo, o resultado exibido na tela não é o mesmo que o aluno esperava encontrar. Neste caso, o problema ainda não está resolvido. O aluno então modifica o programa para chegar ao resultado esperado. Essas características disponíveis no processo de programação facilitam a análise do programa de modo que o aluno possa achar seus erros, ou bugs. O processo de achar e corrigir o erro constitui uma oportunidade única para o aluno aprender sobre um determinado conceito envolvido na solução do problema, ou ainda sobre estratégias de resolução de problemas. No entanto, é importante lembrar que o processo de descrever, refletir e depurar não acontece simplesmente colocando o aluno na frente do computador. A interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional que conhece a linguagem logo, tanto do ponto de vista computacional quanto do ponto de vista pedagógico. Além disso, o aluno também pode interagir com seus colegas, pais, amigos e toda a comunidade que o cerca. Ele pode usar todos esses elementos sociais como fonte de ideias, de conhecimento ou ainda de problemas que podem ser resolvidos com o uso do computador. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Deixe seus comentários para os próximos programas. Um abraço e até breve.